Fala, senhores, aqui é Ângelo Russoever e eu tô aqui para apresentar mais um painel que rolou lá no Esquentamente Art Sale. Bom, eu vou falar sobre como que os quadrinhos têm dominado todas as narrativas, né? Esse bate-papo vai ser sobre isso. Lá vai estar Leopoldo Anjo, vai estar Thiago Palma, Renata Rinaldi, Wesley Samp e o Daniel Zucco daqui de Brasília para poder falar sobre isso, né? Hoje em dia, a maior bilheteria de todos os tempos do cinema veio dos quadrinhos, né? Muitas coisas que tá rolando hoje no Brasil, por exemplo, Turma da Mônica Laços, que foi um grande sucesso aí do Maurício de Souza, veio dos quadrinhos. E se você prestar atenção mesmo, se entrar no Netflix, em qualquer outro desses canais de streaming, muitas das histórias, muitos dos roteiros, muitas das narrativas vieram dessa arte que é a arte dos quadrinhos. Então, esse vai ser o bate-papo agora, espero que você goste. Curta, comente, compartilhe com seus amigos aí. Vamos mexer o doce, fazer esse negócio acontecer, beleza? Daqui a pouco vai rolar uma super palestra. Isso aqui é o Esquentamente Arte Sale. Eu sou o Diogo Braga. Este é o Ângelo, um dos idealizadores do evento. E a ideia do evento, acho que é trazer o quadrinho para mais perto da galera, divulgar os artistas independentes, os artistas de Brasília, né? Eram os artistas de Brasília a princípio, na primeira edição. Depois, nessa edição já tem quadrinistas de tudo quanto é lugar. E aí tem gente aí de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então tá bem legal a feira de quadrinhos, está rolando aqui fora. Vai ser hoje, né? Hoje até por volta de 8 horas e amanhã, né? A partir do momento que o shopping abrir ali na hora do almoço ali, para frente já vai estar rolando a nossa feira de quadrinhos. Então, não se esqueçam aí de avisar os amantes de quadrinhos, trazer aí as crianças também, e vai ser bastante legal. Amantes de séries também, de filmes, que a galera tem diversos prints, artes fabulosas ali à disposição para compra. E a gente vai aqui dar uma esquentada no conhecimento de vocês, para vocês se prepararem para a palestra que vai ter, para o bate-papo que vai ter aqui já já. Você vai fazer, por enquanto não vai ter brinde, é só questão de conhecimento mesmo. Mas daqui a pouco, quem sabe até o final do dia a gente não consegue os brindezinhos. Com certeza a gente consegue. Ia ser show. Começar sobre série das antigas, Ângelo. Boa. Das antigas. Tem a minha colinha aqui. Pergunta, se souber, responde. Não precisa levantar a mão, não tem essa necessidade. Vamos lá. Vamos ver, Ângelo. A próxima palestra vai rolar por volta de 5 horas aqui. A gente vai estar falando sobre as narrativas de quadrinhos. Como que os quadrinhos eles estão invadindo todas, né? Influenciando, invadindo todas as narrativas de todas as outras mídias, né? E vão ter uma galera boa aqui falando, e aí por isso que o Didi veio aqui fazer só dar esquentada na mente, na cabeça. Então vamos lá. Seriado, anos 70 talvez, não sei. De que seriado vem a frase? Desculpe por isso, chefe. Essa é das antigas, Ângelo. Vou dar uma dica que é de espionagem. Caraca, bicho. Olha aí. Certo? É isso. Pô, dá R$50 pra ele aí, bicho. Acertou, certo. Eu não sabia. Caraca, bicho. Tu viu no Viva, né? Tu botou na Multishow lá, tu viu no Viva a reprise. Caraca, o cara matou do Agente 86, bicho. Caraca. Se bem que teve regravação com o Steve Carell. Não é excelente, mas é boa. Muito bem. Parabéns, cara. Me surpreendeu. Parabéns. Me surpreendeu. Vamos pegar mais fácil aqui. Não, mas aqui também fica mais difícil. Vamos lá. RPG. Sai daqui. Tu tá valendo também. RPG. No mundo do RPG, o que é um D20? Caraca, pera aí, bicho. Fala em português aí, bicho, que tu tá... Não, aí tu tá de sacanagem. Tu pode falar que é um dado. Eu tava preparado para dizer que era um dado, né? Dodecaedro. Como é o nome? Icosaedro tem 20 lados. Olha e aí. O dodecaedro tem 12. Então o D12 seria um dodecaedro. Rapaz, a gente estava preparado para falar que era um dado só e estava tudo certo. Você ganhou, dá R$100 para ele. Anota aí, R$100. R$100 de crédito lá com a galera. Mais tarde, no último painel, a gente vai estar distribuindo os ingressos do Videogame Show aqui, que vai ter em setembro. Então, assim, vocês aí já estariam merecendo dodecaedro e uma série antiga daquela. Vamos lá, mantém série, agora voltar para a série, hein? Atenção, essa é mais fácil, mais presente. Uma série bosta, na minha opinião.
Qual o nome do vilão interpretado em Heroes por Zachary Quinto? Zachary Quinto. Qual o nome do vilão da primeira temporada da série Heroes? Qual que era? Pode chutar aí, bicho. Peraí, Deve ser uma letra na matemática. Não, peraí. Tem 26 chutes aí. Como é o nome do... Não, tu tá jogando também, bicho. Não, então, qual que é o nome do ator? Zachary Quinto. É o Spock do Star Trek. Qual o nome do vilão interpretado por Zachary Quinto na primeira temporada da série Heroes? Oi? Sylan. É isso aí. Ó, ganharam os dois R$200. Não, foi ela que falou, na verdade. Ó, não tá valendo dinheiro não, é brincadeira. É o Sylan mesmo. Exatamente. Sylan. Sylan que tem uma primeira temporada fabulosa, um vilão magnífico. Isso, e depois... na segunda temporada é ladeira abaixo. Vai ladeira abaixo. Inclusive, essa série, assim, eu achei que foi um desperdício de ideia, né? Porque a ideia é tão boa. Exato. É muito bacana. Na segunda ela cai, quebra a motivação de personagem. O próprio vilão fica fugaz. Eu não sei se ela foi atingida pelaquela greve dos roteiristas, foi? Passou. Passou, né? No Lost também estava em voga quando teve aquela greve dos roteiristas e tal. Derrubou muita série bacana aquilo ali. Aquela barriga que a gente tem no Lost, né? Muita gente diz que é por causa disso. Então, aproveitando em Heroes, qual a frase mais falada? Tem aqui a perguntinha, ó. Qual era a frase dita pela versão vinda do futuro do Hero para alertar seus amigos no presente? Caraca, essa eu sabia. É só falar, bicho. Não tem hora aqui. Olha a cara de nerd. Como é que é? Perfeito. Save the cheerleader. Save the world. Salve a linha distorcida, é isso mesmo. Outro personagem magnífico que também foi embora aí, né? Não, a gente podia ter um painel aqui falando só sobre séries que foram pro ralo, filmes que foram pro ralo, que tem um filme que eu sou muito revoltado. Eu não sei se vocês lembram, o nome dele era O Preço do Amanhã. Que o cara tinha... Na hora que ele completava 25 anos, aí começava a ficar decrescente aqui o tempo dele, né? Cara, que ideia genial! E que filme horrível, cara! Né? O Justin Timberlake, exatamente. A ideia é genial e o filme é horrível. Assim, o final, então, nem... Ó, caramba, bicho. Essa é pra galera que é muito fã. Eu achava que eu era fã, mas eu não consegui nem ler a pergunta direito. Vamos lá. Valendo uma promessa que não será cumprida. Tá bom? Essa é importante. Essa é boa, pra guardar. Essa todo mundo vai querer. Qual a língua criada pelo Dr. Mark Okrand sob encomenda para ser falada por um povo ficcional guerreiro em uma famosa franquia de TV? Klingon, claro. Certa resposta. É o Klingonês ou a língua Klingon perfeita aí, a galera da matemática. É tracker não? É tracker, né? Claro, Não, não é tracker? Tá brincando, bicho? É porque é a língua, né? Ah, não, mas... Sim. Tá. Sim, justo. Pô, ó, uma dica agora. Além de ter a série clássica no Netflix, ainda tem os desenhos dos anos 70. Os desenhos estão lá para você assistir os desenhos do Star Trek dos anos 70. Olha aí. Magnífico. É uma coisa que você tem que ver para você nivelar tudo que você assiste na televisão. É maravilhoso. Fica a minha dica aí. Boa dica. Vamos seguir no universo de... Ó, ainda em língua, hein? Língua. Pergunta fácil. Conhecimento geral. Daqui a pouco eu vou proibir vocês de responder, porque vocês vão matar tudo, aí é sacanagem pra galera, né? Mas vamos lá. Como se denomina a língua artificial criada por Lazar Zamenhof? Quando vem esses nomes aí já bagunça minha cabeça já. A mais falada no mundo. Ou seja, qual o nome da língua artificial mais falada no mundo? A Esperanto? Certa resposta. Todos ganharam a promessa de R$500 que não será atendida, né? E vocês jamais poderão sacar isso aí. Muito bom. Quem sabe ações da Vale aí, né? Não sei. Vamos ver mais uma aqui de conhecimento geral, hein? Opa! Ó, essa é boa. Universo de Monty Python também está no Netflix, a série magnífica. Se não assistiram, assistam. A origem, para mim, do nonsense é ali. A origem do nonsense? A origem do nonsense, para mim, é Monty Python, cara. O Monty Python, ele criou o gênero para mim. Verdade. Ó, como responder adequadamente à pergunta? Quantos cocos carrega uma andorinha?
Quantos? Como responder adequadamente? Ou seja, qual era a resposta para essa pergunta? Quantos cocos carrega uma andorinha? Quem sabe valendo 1.300.000 cruzeiros. Também. Então, como é que é a resposta correta para essa pergunta? Quantos cocos carrega uma andorinha? Não, é uma pegadinha. Essa é uma pegadinha. Se você falar não sabe, você é catapultado. Tá vendo? Tem que parar. Esse pessoal não pode ficar aqui. É não. Mesmo? Esses dois estão proibidos aqui. Qual que é exatamente a isso. A resposta é uma andorinha africana ou europeia? Você Rapaz, fala isso? Isso aí foi tão nerd que eu tenho a resposta e não estou entendendo nada. Se erra a resposta. Aí, exato, que é o mago lá. Certíssima a resposta. Caraca. Ainda em Monty Python, complete a frase. Essa é difícil, hein? Ninguém estava esperando. Ou em inglês, nobody expects. Nobody expects. Exatamente. A Inquisição Espanhola. Da série Monty Python. Completando a frase. A frase é: ninguém estava esperando a Inquisição Espanhola. Essa é a resposta da frase do seriado. Para terminar aqui, no Monty Python, vamos para a última pergunta. Complexa. Valendo o carro do Ângelo. Beleza? Botou seu carro no jogo aí. É aquela promessa que não vai ser cumprida, é isso? Aí é com você. Aí vai da sua dedicação Eu já ao estou evento aí que você dizendo. criou. Vamos lá. Isso aí. Eu, se fosse meu evento... Tudo na minha pela casa. arte. Qual a palavra em inglês, no universo de Monty Python, tá? Qual a palavra em inglês que se referia originalmente à marca de um enlatado... Aí, bicho. Meu Deus. Não tem aquelas mais difíceis aí? Essa aqui era nível 3. Meu Deus. Eu nem terminei a pergunta, eles já mataram. É spam. Foi... Isso, spam, vem exatamente daí, né? O spam para de spawnar. Agora vai valer uma conta de Fortnite com R$1.000 de crédito. É mentira, mas tudo é mentira. É tudo mentira, não. Mas olha, não, calma. Mas é tudo mentira. Era brincadeira, tudo aqui. Aqui no palco, aqui da minha parte, eu só faço promessas. Promessas que não serão promessas. cumpridas. Eu não cumpro promessas. Então eu só falo qualquer mentira aqui, tá bom? Nunca confie em mim, tá? Então valendo aí 1.000 créditos em Fortnite. Aí, ficou bom agora. Agora tu Nossa, brilhou o olho dele. Pra terminar, pra gente ir pra palestra, já deu hora aqui? Já deu hora, vai começar agora. Última pergunta. Última pergunta pra gente fazer aqui, começar o nosso painel. Fácil, olha lá. Como se chama... Essa vai ter que se perguntar rápido pra galera matar. Como se chama o marciano que faz parte dos Looney Tunes? Falaram Ártico? Eu vi Ártico. Acertaram, todos ganharam aí uma conta de Fortnite. Senhoras e senhores, esse aqui é o Diogo Braga, do Matando Robôs Gigantes. Promessas vazias, também são conhecidas assim. Ô, Diogo, antes da gente começar aqui, só tá chegando o Thiago Palma e a Renata, que vai compor aqui o nosso painel. Fala um pouquinho sobre o Matando Robôs Gigantes, como é que está, vocês estiveram agora na Game XP, como é que foi lá aquela ativação que vocês fizeram com o Guaraná Antártica lá? A gente foi para a Game XP, que é uma feira de experiência de videogame lá no Rio de Janeiro. A feira é muito interessante para quem é adolescente e tem disposição de andar e quer experienciar algumas coisas. Eu fiz uma ativação lá no stand do Guaraná junto com a galera da Carreta Furacão. E foi um inferno. Eu imagino. Foi um inferno. Eu passei a semana de molho, recuperando a energia que eles sugaram de mim. Mas foi inacreditável. Nos juntamos ao Cid do Não Salvo, o pessoal da Carreta Furacão, que são todos gente boníssimas. Foi uma coisa realmente fabulosa conhecê-los. Eu era fã do trabalho deles e agora, pessoalmente, de cada um. E pela primeira vez tive contato com um terraplanista. Nunca tinha visto um terraplanista. Um terraplanista? Um terraplanista de verdade. Cara, ainda falo isso. Na Carreta Furacão tem um terraplanista. Mas tinha que ter, zoeira total. Justo. Mas foi muito bom. Matando Robô, a gente estava lá em peso, foi muito legal. Eu não aconselho vocês a ouvirem o podcast.
desinformação e contracultura. É isso. Excelente. Galera, falando para vocês aqui que está rolando o Esquentamente Arts Alley. É uma feira de quadrinhos, né? Uma convenção de quadrinhos aqui com vários quadrinistas de Brasília e de fora de Brasília também. Então, se vocês quiserem presentear, dar quadrinhos de presente, conhecer o artista, pegar uma assinatura, vai ser bem legal, só colar com os artistas aqui. Agora... Opa, você quer fazer esse trabalho? Deixa o trabalho é teu. Aqui é dupla de vôlei, a gente só não consegue correr na areia. Mas é dupla de vôlei. Agora a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre como os quadrinhos têm dominado as narrativas em todas as mídias. Como o quadrinho vem influenciando desde o cinema, seriados de televisão. A gente tem diversos exemplos aí de seriados de personagens do mundo dos quadrinhos influenciando direto ou indiretamente essas séries. E para começar aqui, a gente vai chamar algumas pessoas que estão lá fora expondo também, para fazer parte dessa mesa muito bacana. Posso chamar aqui? À vontade. Então, vamos lá. Começar aqui pelo Leopoldo Anjo. Esse rapaz maravilhoso. Olha lá. Meias do Stranger Things. Tudo bem? Aqui com ele, aqui também sentado, esse cara que, além de desenhista, ele é artista completo. Canta, dança e desenha. Tiago Palma, vem para cá, por favor. Ele que vem, é um dos caras mais elegantes que eu conheço. Eu também, sem dúvida alguma. O Wesley sempre pra cá. olha, esse cara é magnífico. Eu sempre, quando aparece a Fátima Bernardes, eu acho que é o poeta. Sempre confundo ele com o poeta da Fátima. Eu falei, é o Wesley que tá lá? Ah, não, é o poeta, é o outro. Aqui agora, senhoras e senhores, recebam nesse palco com palmas... Eu ia falar guturais, mas não tem palmas guturais. Não tem como fazer palmas guturais. Renata Rinaldi, vem pra cá, por favor. Tudo bem? Tudo ótimo. E pra fechar, esse cara aqui, ele mostra a cara de Brasília. Ele é o cara que mais ama... Ele ama mais Brasília. Canta, dança e representa também. E entrevista. Tudo. É o programa do Bial sem o Bial, mas com ele. Então é bom. Mas esse cara é o cara que ama mais Brasília do que o JK. Ah, com certeza. É incrível. Vem pra cá, Zuco, sobe aqui, cara. Daniel Zuco, senhoras e senhores. E aí? Boa palestra pra vocês. Valeu, Diogo Braga. Quebrei o bagulho aqui. Vai, tranquilo. Bom, vamos lá. Gente, agora a gente vai falar sobre como os quadrinhos eles estão em todas as narrativas e tal. E aí a gente fez questão de pegar aqui desenhistas que estão fazendo quadrinhos, que estão trabalhando aí com a sua arte nas ilustrações e colocando e ultrapassando a barreira ali do papel e da tinta ali para outras mídias. Então, cada um aqui vai falar um pouquinho sobre o seu trabalho e a gente vai também falar um pouquinho sobre a importância de os quadrinhos assim, vamos dizer, transbordar em outras mídias, como que é importante para o nosso setor, que é um setor assim que muita gente fala que é legal quadrinhos e tal, mas a gente acha que pode melhorar ainda e a gente acredita que está acontecendo através desse movimento. Então, o Leopoldo, ele tem os desenhos dele, tem aqui a mesa dele aqui fora, com seus quadrinhos, com seus prints. E ele é um cara que está fazendo, não sei se vocês conhecem Sociedade da Virtude, quem já viu no YouTube. Então, Sociedade da Virtude é um trabalho incrível, primoroso, tanto de música, quanto de narração, como de roteiro. E ele é um dos caras que está desenhando isso e está envolvido com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho com Sociedade da Virtude e outros trabalhos que você tiver que está... Boa tarde. Eu estou meio rouco, pedi desculpa, não sei se vai dar para entender tudo que eu estou falando. Então, na verdade, eu sou um colaborador um colaborador de Sociedade da Virtude. Tem outros artistas também. E foi uma coisa bem legal de fazer. Recebi o convite do Ian, porque quem não sabe, o Sociedade da Virtude, o Ian ele faz o Porta dos Fundos também. Ele é roteirista, diretor, né? E eu conheci ele através do Instagram e ele me fez esse convite de desenhar alguns episódios. E, putz, para mim foi assim, uma satisfação imensa, porque eu sou
além de produzir quadrinhos, eu sou fã de quadrinhos. E o Sociedade da Virtude, eu acho assim que é uma das coisas mais legais assim que surgiu recentemente, né? Porque tem toda assim, uma enxurrada de referências de quadrinhos nos episódios. Então, para mim, assim, foi uma coisa bem legal. Eu sou muito fã dos X-Men. Eu queria... Um dia eu ainda, sei lá, quem sabe vou desenhar os X-Men. Mas eu já desenhei a sátira dos X-Men, que são os R-Men. É isso, mano. Então... E como que foi a questão do convite, quando você ficou sabendo assim, ó, e aí, vamos desenhar, a gente vai animar essa parada, como é que foi para você, assim? Então, para mim, assim, foi o processo em si, foi bem simples, porque eu já trabalhei com animação nesse estilo, né, que assim, além de ser uma sátira de super-herói, eles utilizam o estilo da animação, é uma animação que nos anos 60, 70, existiam as animações de os quadrinhos do Homem de Ferro, do Thor, que era bem tosqueira mesmo, assim, era tipo, praticamente só mexia a boquinha e os personagens, assim, eles deslizavam na tela, assim. Então, o Sociedade da Virtude é um pouco assim também. Então, o processo foi muito parecido com desenhar um quadrinho, só que eu faço o personagem solto do fundo e as boquinhas soltas, mas basicamente é isso. E essa questão da fonética, assim, que quando você vai desenhar a boca que fala, tem alguns movimentos, alguns formatos que você é obrigado a fazer. Você já... Então, eu não me lembro exatamente, mas são 12 ou 14 posições de boca que compreende tudo. Porque assim, existem, por exemplo, uma boca semi-aberta, tem vários sons que ela pode emitir. Uhum. Então, assim, 14 ou 12, eu não lembro exatamente. Desenhos que daí, assim, mata tudo, exatamente. É interessante que tem hoje software que está pegando, está escutando o que o personagem está falando, já está associando com aquela boca e já está colocando automaticamente. Isso, eu não sei se é feito desse jeito, mas tem isso mesmo, é legal. Ele pega a dublagem já e se você nomeia a boca com o fonema som certo, ele já faz isso direto já. Cara, que genial, né? Isso é muito legal. A tecnologia ela acaba ajudando bastante. Bom, agora está um hype muito grande. O Sidney Guzman falou sobre Oh, yeah, Sidão. Sempre você aqui, meu irmão. O Sidão estava falando sobre Turma da Mônica Laços, que ultrapassou aí 2 milhões de espectadores, né, de audiência gigantesca, né, para um filme. É ruim falar assim, né, para um filme brasileiro, mas é a nossa realidade, né? Então, assim, é uma audiência gigantesca para um filme brasileiro. E a gente fica muito, muito feliz com todas essas coisas acontecendo. E aí eu queria perguntar aqui, primeiro para o Samp, depois para a Renata. Vocês desenhando, eu sei que vocês são empreendedores, vocês empreendem nessa área de quadrinhos. O que vocês esperam do trabalho de vocês para esse transbordo, né? Para essa multiplicação de mídias através dos quadrinhos para outras mídias, né? Se vocês já estão pensando em alguma coisa para isso, se vocês já pensam, já tem alguma coisa para o futuro, como é que é? Primeiro... Alô? Tá saindo? Alô? Tá bem baixinho. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Tem que falar, tipo assim... Tem que falar mais. Joga Olá. a voz no microfone, entendeu? Olá, tudo bem? É vocalista de rock, né? Assim, acho que durante o processo criativo, pelo menos, não tem essa coisa de estar produzindo um quadrinho já pensando numa possibilidade de transmídia, né? De levar isso para outros formatos. Mas eu acho que o que acontece mais muitas vezes, acho que depois de pronto, a gente dá uma olhada no material e fala, pô, cara, isso aqui ia ficar legal se fosse um filme, ou, pô, isso aqui ia ficar legal numa animação. E, assim, hoje ainda é bastante limitado pra gente que é autor independente, que ainda está na luta diária ali para produzir o quadrinho,
para conseguir levar para o evento, para conseguir levar para o leitor. A gente ainda está muito ainda nesse esforço inicial de conseguir fixar ainda o quadrinho como uma mídia comercialmente viável, né? Então a gente ainda não tem aquela visão ainda que talvez fora do país principalmente, talvez já tenha de não, estou fazendo um quadrinho, mas isso aqui eu já estou imaginando que vai virar uma série, vai... Mark Millar acho que faz muito isso nos Estados Unidos, né? Um autor de quadrinhos que tem várias obras adaptadas para cinema, para televisão, e ele meio que já trabalha já pensando o quadrinho para outras mídias, né? Já pensando naquele formato que vai encaixar para uma série, que vai encaixar para um filme. Acho que aqui a gente ainda não tem muito isso, o que por um lado acaba dando muita liberdade, muito mais liberdade, porque a gente está muito mais preocupado em entregar ali o trabalho imaginando o nosso orçamento ilimitado dos quadrinhos, né? Que a gente pode fazer o que quiser. A gente vai fazer ali uma ficção científica que seria bilionária para conseguir levar para o cinema, por exemplo. Mas sim, tem essa vontade de ver o trabalho aparecendo em outros modelos, né? Animação, principalmente, eu acho que seria o mais viável. Cinema também é uma coisa que, a gente viu o Doutrinador agora, um personagem brasileiro chegando no cinema, ganhando uma série de televisão também. É uma coisa que enche os olhos do criador, porque é uma maneira de você conseguir levar o personagem para um público infinitamente maior, né? Que a gente hoje ainda não tem. E que acaba reverberando num ciclo também de trazer leitor para o quadrinho, né? E tudo mais. Mas eu acredito que, principalmente, o esforço maior hoje é trabalhar para ainda engajar o quadrinho ainda como uma mídia mais forte, né? mais presente na vida das pessoas, assim, que eu acho que é o primeiro passo para levar os quadrinhos, no caso dos quadrinhos brasileiros, né? Para outras mídias. Alô. Acho muito interessante a gente tocar nesse ponto da transmídia, né? Nos últimos 10 anos, o quadrinho, especialmente, algo multimídia que é algo publicado isoladamente em vários suportes, para se tornar algo mais integrado, algo transmídia, onde você vai ter uma conversação, uma integração maior com outras linguagens e outras mídias, literalmente, né? Por isso que chama transmídia. Mas a transmídia, ela conversa entre si, né? Então, as publicações, elas não são só adaptações, elas se integram, né? E aí a gente tem um universo muito mais expandido do que a gente tinha anteriormente, que era algo multimídia. Vou publicar isso, vou publicar uma animação que está desconectada do meu quadrinho, né? Isso é importante a gente pensar, porque isso muda totalmente a forma de produção. Não tanto aqui no Brasil ainda, mas quando a gente pensa na indústria japonesa, né? Quando eles querem alavancar um título de mangá, o que eles fazem? Eles fazem um anime, né? E esse anime, ele vai estar conectado, às vezes, com o jogo e conectado com o mangá. A gente vê a Telltale fazendo isso muito bem, né? Que adaptou Walking Dead e outros do gênero. E o que a gente pode pensar dentro do cenário brasileiro? Eu sempre toco nesse ponto quando eu estou falando que o quadrinho ele é uma das poucas mídias onde a gente tem uma pessoa só dando conta de tudo, né? Quando a gente para pensar, são poucas que permitem essa autonomia, porque quando a gente pensa em animação, você precisa de uma equipe. Quando você pensa em jogos, você precisa de uma equipe. Quando você pensa em audiovisual, meu Deus do céu, vamos chorar aqui. Porque a quantidade de investimento, verba e tempo é muito maior. O quadrinho é uma das poucas mídias onde a gente tem o autor independente conseguindo lidar com todas as fases do processo. E eu acho que isso gera um fluxo maior de produção, principalmente no meio autônomo, alternativo e independente, mas que possibilita essa transgressão para outros lugares. Por exemplo, a gente teve a Atômica também, né, antes do Doutrinador. Uhum. A gente tem agora Umbrella Academy, né? The Boys agora. Uhum. Chegou agora.
E é muito legal a gente ver algo que não foi, talvez, pensado com essa magnitude, mas por causa da capacidade de alcançar outros lugares, o quadrinho ele consegue traçar esse paralelo na indústria do entretenimento. Eu acho que esse é um ponto importante. Aqui no Brasil, como a gente ainda tem uma indústria cultural ainda muito ainda cambaleante, né? As nossas questões estruturais aqui no país, nem tanto, mas fora, mercado americano, mercado japonês. Eu acho que o grande barato do quadrinho é isso, é o fato de que a história, ela acaba... É pela liberdade que o autor tem de criar o mundo que ele quiser, a história que ele quiser girar, acaba virando meio que um celeiro muito rico para outras mídias olharem para aquilo e falar, cara, eu consigo fazer uma coisa muito bacana com isso aqui que o cara fez num quadrinho. Talvez por isso seja um dos motivos pelos quais hoje a gente tem tanta adaptação de quadrinho aparecendo, né, em outras mídias. E aqui no Brasil, a gente ainda está criando essa cultura de quadrinhos online, mas lá fora a gente tem plataformas especializadas para valorizar esse conteúdo de publicação periódica online semanal. A gente tem o Webtoon, tem o Tapas, né? Que eles vão valorizar e empoderar esses autores. Empoderar no sentido de que eles vão ganhar tanta visibilidade produzindo exclusivamente para essas plataformas que é muito fácil o quadrinho, o título, sair de uma publicação online e reverberar em outros nichos. Tudo bem, eu sou o Daniel. Tem uma questão que eu acho muito legal, é o seguinte, o quadrinho moderno, ele surgiu da tirinha, né? Então, assim, a tirinha lá no início do século XX, ela que disseminou a ideia de você consumir essa arte manual direta. E tem uma coisa na tirinha que eu acho maravilhosa e que eu acho que o que a tirinha fez para a ilustração no início do século XX, o YouTube está fazendo para o audiovisual no início do século XXI. E vou explicar. A tirinha, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos, não precisa ser o melhor artista, tem que ser o melhor roteirista. Você pode fazer uma tirinha espetacular com desenho de pauzinho. E todo mundo entende. E é divertida, e é política, você passa o recado. O roteiro da tirinha é a coisa mais importante. A ideia, ela não precisa obrigatoriamente ser o melhor artista, aquele cara que desenha uma coisa maravilhosa e tal. Tanto que hoje em dia, eu até brinquei, não lembro com quem, cara. Hoje, eu tô meio velho, eu esqueço com quem que eu falo. Que quando eu era moleque, você consumia desenho animado complexo, né? Caverna do Dragão, assim, né? Não é nem o mais complexo, mas é complexo. Hoje em dia, a criançada consome o Irmão do Jorel, velho. Sabe, o Irmão do Jorel é o desenho mais simples possível, mas a ideia é maravilhosa. Aí quando você falou do audiovisual, que precisa de uma grande equipe, aí eu vou discordar de você positivamente. Que é o seguinte, o YouTube hoje você tem o Whindersson, que a equipe é o Whindersson, né? Aí você tem o Felipe Melo, que ele tem uma grande equipe chamada Felipe Melo, para gravar aquele videozinho que é um celular em cima da sua estante. Mas por que essa galera está girando? Porque eles têm um conteúdo que vale a pena ser consumido por aquele público que o consome, né? Nem tudo é uma grande produção hollywoodiana. Você consegue fazer uma coisa muito direta, muito pontual, e isso vai até, inclusive, além do entretenimento. O jornalista, agora já puxando para minha sardinha para a profissão, o William Vac, quando saiu da Globo, ele produziu lá o WW, né, do William Vac, era só ele, num fundo verde que ele mesmo recortava e botava no ar. O cara produziu um jornal web extremamente sólido, com muito conteúdo, com muita análise, um cara sozinho. E aí ele hoje está na CNN Brasil. Então, eu acho que o quadrinho e a tirinha sempre permitiu do artista trabalhar na sua solidão ali, tal como um autor, um escritor, e talvez as outras mídias não, imagino que no século XXI todas as mídias permitem
que você seja independente no sentido mais puro da palavra. Você pode sim ter uma superprodução, tal como um quadrinho também pode ter uma superprodução com todas as etapas possíveis, mas o audiovisual, a animação... Cara, falando, essa garotada hoje, velho, que tem 15 anos de idade, o moleque sabe fazer tudo, porque já nasceu aí. Eu nasci analógico, velho. Sabe, eu nasci e não existia nada disso. Então eu sou de uma geração analógica. Uma garotada que já nasceu numa geração digital, para eles é o óbvio você fazer essa coisa meio punk anos 70 do it yourself. Vai lá e faz, querido. E a molecada faz, né? Talvez a gente que esteja ainda aprendendo, a gente tem mais conteúdo e eles têm mais acesso. Como que misturar isso, eu não sei. É interessante que hoje a gente tem muito movimento independente mesmo de empreender nessas áreas, né? Ou no YouTube, são bandas que estão fazendo o seu próprio trabalho, gravando o seu clipe, colocando na rua e tal. Tem inclusive aqui o Thiago, que ele usou essa história de, eu desenho, eu conheço a linguagem visual dos quadrinhos aqui, então acho que vou fazer aqui um clipe da minha banda aqui que eu tenho certeza que vai ficar muito louco. E, cara, ele fez um negócio incrível. Fala um pouquinho sobre o processo da concepção do clipe e como que foi, primeiro, eu não sei se foi você que vendeu a ideia, ou se, acho que as pessoas que te vendem a ideia, porque já sabem da sua capacidade, falam, então deixa o Thiago fazer aí e tal. Mas tem esse movimento, né, da criação, como que foi vendida a ideia e o trabalho final depois, como é que ficou? Boa tarde, meu nome é Thiago. Então, no caso, a minha banda, né, a banda Etno, a gente estava com um lançamento, programando um disco novo, né, que a gente estava tentando quebrar a cabeça com novas formas de lançar um disco, porque o consumo da música tem mudado muito nos últimos anos, entendeu? As pessoas não consomem mais como consumiam antes de comprar um disco na loja, botar aquele CD, ou era um LP, ou era uma fita cassete, e deixar o negócio rodando lá por semanas, meses, e gastar a lombra ouvindo aquele disco de cabo a rabo, entendeu? Hoje em dia é no streaming, no iPod, no celular, no computador, a faixa uma de cada vez, e assim... o mínimo de atenção possível e de uma forma muito picada, né? Então, dentro desse desafio, né, de o que a gente podia fazer, a gente começou a buscar inspiração nas coisas que a gente gosta. Cinema, quadrinhos, séries. Então, a gente decidiu dividir esse terceiro disco em capítulos. E aí, a ideia de dividir em capítulos, a gente dividiu, por exemplo, 3, 4 faixas por capítulo. E aí a gente também decidiu, a gente vai lançar uma música de cada vez. E para cada música a gente vai preparar um material de vídeo. Então a gente planejou que uma delas ia ser um lyric vídeo, um ia ser um clipe, outro ia ser um clipe ao vivo e o outro ia ser uma ação que a gente ia desenvolver com a banda. Então aí para o clipe, aí vem o negócio que é o seguinte, né? Como a gente está sempre... banda independente, assim como o quadrinho independente, limitação de orçamento, né? Sempre tentando maneiras criativas de conseguir realizar essas coisas com o mínimo de orçamento que a gente tenha possível, que a gente não tinha um grande caixa para isso. Aí eu pensei, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz um clipe bem simples, dá para fazer ele animado, mas vamos tentar pensar numa animação mais simples, não vai ser frame a frame, entendeu? Vou tentar, de repente, construir com imagens mais impactantes, contar um pouco de uma história que a gente, dentro das letras, estava, de uma forma um pouco mais subjetiva, contando uma narrativa. Então, a gente decidiu fazer esse clipe, aí eu dei a ideia, eu falei, vamos fazer ele animado, e aí eu tinha visto uma referência de um clipe do Queens of the Stone Age, que é uma série de clipes que eles lançaram para um disco deles, que era o Like Clockwork, que eles fizeram, na verdade é como se fosse uma grande animação que eles picotaram por música, né? Só que, aparentemente, era aquela animação também
relativamente simples, pareciam só algumas ilustrações, que nem ele falou sobre o Sociedade da Virtude, aqueles quadrinhos antigos onde são mais tipo imagens meio descoladas do fundo, voando, etc, aquela parada. Aí eu pensei, pô, não, dá para ficar simples. Só que tudo é complicado. Não existe a palavra simples para nada. Se você pensa, vai ser simples, você pensa assim, não, vai ser muito complicado. Tem coisas que vão de muito complicado para extremamente complicado. Mas é tudo muito complicado. E aí eu comecei o processo de desenvolver a gente pensou uma narrativa, o que ia acontecer na história, né? Aqui vai ter uma menina que vai chegar, ela vai estar vendo uma casa, ela tem uma história com aquela casa, a gente não sabe qual é a história com aquela casa, mas ela tem uma história negativa com ela vai acender um coquetel molotov, tacar fogo na casa, a casa vai explodir, caos vai reinar, e aí ela vai subir na moto dela e vazar, e ir em direção a uma cidade. Pô, você fala assim, pô, tá simples, né? Foram 10 meses. Eu quis desistir e quase acabar a banda no meio do processo de tão torturoso que foi, porque é muito longo o processo e toda hora você acha que está faltando coisa, entendeu? E assim, eu ainda fiz um processo de desenvolver um storyboard, estudar as cenas. Na verdade, eu fiz um storyboard em post-it e aí eu fui estudando a edição eu fiz a cronologia das cenas. Eu falei, não, mas eu vou tirar isso aqui daqui, vai ser mais legal se eu não contar isso de uma forma linear. E eu fiquei me divertindo com isso, né? Essa fase é ótima. Por enquanto ali só um desenhozinho de pauzinho ali no post-it, diversão, massa, tá tudo certo. Pô, tá do caralho. Aí quando começou o processo a gente chamou um animador, ele entendeu a parada, falou, beleza. Ele também fez parte da crise, porque ele descobriu que era muito mais trabalho do que ele tinha imaginado também. E, velho, foi às vezes você quer fazer cenas muito curtas, que seja uma coisa da mão da menina segurando a garrafa dá uma leve mexida assim, e o paninho também, e aí tem um fogo no paninho, que eu tenho que desenhar o fogo 6 vezes para ele poder ficar trocando ali quase um quadro a quadro. Isso aí já é demorado, entendeu? Isso aí já tem um tempo de render, o render demora para você ver se tá ficando quase legal, você fala, não, foi muito rápido essa viradinha, não está muito natural. Faz de novo. Não, e depois de 4 horas de render, você descobre que tem um erro. Aí você tem que refazer para render de novo, é um saco. Cara, isso aí foi um processo. Mas assim, eu aprendi muito e a gente, felizmente, perseverou, foi até o final. E, cara, aí assim, o que aconteceu? No meio do processo, eu fui vendo que o clipe, a história que ele estava contando estava tão legal que aí eu pensei num dos vídeos que a gente ia lançar antes, que era o Lyric Video. Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, o Lyric Video vai ser um prólogo ao clipe. Só que aí, não, mas aí é mais simples ainda. Aí ele foi mais simples. Porque eu só desenhei cenários, fundos, que remetiam à mesma linguagem visual do clipe, e fiz os letterings, né? Escrevi as letras, tudo separadinho, e dirigi junto com o editor. Então, assim, a gente sentou e, cara, ficou muito massa, foi um resultado muito legal, porque o Lyric Video vai contando uma cena, assim, só de as palavras aparecendo e o fundo mexendo, assim, não tem personagem, não tem nada, tem só, tipo, parece uma tempestade, assim, nas nuvens, umas paradas assim. E aí termina numa cena que você vê a casa e você ouve só o som da moto chegando, e aí ela parando, alguns passos, acaba o Lyric Video. E aí a gente lançou, 2 semanas depois, o clipe animado, sacou? E, cara, o lançamento do clipe, essa parte foi emocionante. Porque, assim, quando a gente finalmente fez o show de lançamento desse clipe, aí a gente, antes de tocar, projetou ele, foi lá no Conic, né? Foi ali em frente à Kingdom Comics, e aí tinha um paredão, assim, em cima da Kingdom. Aí a gente pegou um projetor e jogou o clipe lá em cima. Reuniu uma galera, foi bonito demais o evento. Aí, meu irmão, na hora que passou o clipe, porque eu terminei de editar o clipe com o animador nesse dia ainda. A galera montando o palco e eu ainda na casa do animador. Não, velho, ainda falta esse detalhe, esse. Vamos lá, velho, não sei o que, termina. Essa cena ainda não está terminada, não sei o que.
Quando terminou, levou, quando deu play, aí acabou. Sério, no segundo que acabou, eu comecei a chorar. E eu chorava tanto que eu não conseguia nem falar com as pessoas, assim. Vinham falar comigo, cara, velho, ficou muito massa. Eu... Falava nada. Foi assim, foi um momento catártico, assim, de liberação, entendeu? Saiu, não está mais comigo, lançou e foi foda. Que fera. Muito legal. E aí, agora eu sei que vocês estão curiosos para saber desse clipe. Que clipe é esse, tal? Quem não viu, onde é que eles conseguem? Lá no canal do Etno, claro. Se vocês procurarem no YouTube, Diário da Morte, Banda Etno, vocês vão achar. Se vocês quiserem olhar no nosso site etno.com.br, ETNO, também vai ter todos os links, todos os vídeos lá, vocês vão achar com facilidade. E deixa seus comentários, fala gostei, não gostei, tá uma bosta, tá massa. A gente aceita tudo. Eu sou fã demais da Etno. Puta banda. Agora, Zuko. O Zuko é o seguinte, ele é um cara inquieto, né? Antes de estar aqui a transmissão, o Zuko fica aparecendo nesse telão direto aqui falando sobre Brasília. E aí o Daniel... falaram que durante o evento ontem ficou passando o vídeo aqui, ninguém aguenta mais o Pois é, ninguém queria mais escutar, mas não, que é isso. E Zuko, eu queria saber de você, porque, bom, a sua arte, ela vai para o lado de banda de rock também. Você é um jornalista, você é um youtuber, né? Quem conhece o canal Minha Brasília, que ele faz entrevistas dentro de uma Brasília com várias pessoas, várias celebridades e tal. Então, assim, já muito conhecido o trabalho do Zuko em outras mídias e agora a Brasília, o amor por Brasília indo para os quadrinhos, indo para essa linguagem. Então, assim, é um caminho agora de fora para dentro, né? Fala um pouquinho sobre esse processo. Cara, é engraçado isso, porque é um caminho exatamente inverso, né? Normalmente o ilustrador começa ilustrando para depois pensar em fazer o audiovisual. Eu trabalho com audiovisual, com tanto TV como cinema há mais de 20 anos, então eu penso, a minha cabeça funciona como vídeo. Para eu colocar um roteiro em 3 frames, que é uma tirinha, é um trabalho, velho, é um trabalho. Porque quando eu penso em uma história, eu penso uma história de 2 horas. Sacou? Com 200 personagens e mudanças de monte de coisa. Então, o grande desafio foi isso, foi simplificar a ideia. E eu lembro, cara, com Wesley, que a gente se encontrou num evento e eu perguntei para ele, quando eu estava começando a querer fazer tirinha, eu perguntei, como é que é o seu processo de roteiro? E ele falou exatamente isso, olha, no início o mais difícil é você conseguir contar uma história em 3 palavras, em 3 frases, né? Que acaba que é um diálogo muito curto ali. E é muito viciante isso, né? Porque quando você começa, você muda uma chavinha, assim, do tipo, cara, eu preciso resumir. E aí eu tinha uma ideia e quando eu começava a botar essa ideia no papel, velho, dava 3 páginas, assim, de possível roteiro. E eu falei, não, isso aqui tá virando um quadrinho, mas eu quero fazer uma tirinha. E, cara, é um exercício que, hoje em dia, tudo que você olha um cara andando na rua, você já pensa na sacada, na tirinha que vai dar, né? E eu estou num processo de cada vez ser mais reduzido. Eu comecei fazendo as ilustrações, as tirinhas, pensando nisso, 3, 4 quadros, onde você tinha uma revelação final. E hoje em dia eu quero resumir a minha tirinha a um quadro. A cada vez mais eu quero um quadro. Né? Tanto que o livro que a gente lançou ano passado e o livro desse ano, eles são todos assim. Eles são tirinhas em formato de charge. Ah, por que não é uma charge? Porque a charge não obrigatoriamente precisa da verbalização, né? Da palavra. A charge ela se resolve na própria ilustração e a charge ela acaba tendo uma temática muito própria. E eu penso nisso, como é que eu consigo pegar esse formato de você bater o olho, entendeu, solucionou em um quadro. Esse é o meu principal desafio afinal. E é isso, é um processo inverso. Eu tenho uma cabeça que naturalmente é complexa por conta da profissão, né, de você ter histórias longas e transformar isso em histórias muito curtas e passar a mensagem. O que me ajudou
sendo eu fotógrafo, eu sempre adorei falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Foi a prova, né, agora, né? Mas e aí? Como é que eu consigo fazer isso? E aí a gente vai evoluindo. Tanto que a nossa linha de camisetas de Brasília é exatamente isso. Com uma logomarca da estrela alterada para Brasília, eu falo muita coisa aqui. Quando faço a camiseta, eu estou dizendo, primeira coisa, qual é a minha idade? Já começo fazendo isso. Depois eu falo da cidade, falo da minha referência, falo de construção de cor, falo de um monte de coisa. É um desafio, sempre. E eu acho que nós, artistas... Eu não gosto de me autotitular artista, cara. Eu sempre tenho um problema com isso. Mas nós... Só que nós somos artistas. Eu tenho um problema. Para mim, artista é Mozart, sabe? Assim, então... Cada um na sua. Stan Lee é artista, não sou eu, não. Mas eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade de ser consumido de forma rápida. Um autor de um livro, ele tem tudo para dizer de forma mestral, mas você não consome um livro, com raras exceções, em uma olhada. Você consome um livro, cara, em pelo menos 2 dias, se você for um ávido leitor. Pelo menos. Um filme, você vai consumir um filme em 2 horas. Você vai consumir uma série em sei lá quantas horas. Nós, ilustradores, a gente tem uma capacidade de ser consumido e marcante em 5 segundos. É o cara bater o olho, entendeu a tua arte, gostou, se identificou com aquilo e ponto, cara. E você pode influenciar ele ao extremo a partir daí. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade dobrada, sabe? Não só pelo conteúdo, mas pela facilidade do consumo que nós temos. E mais ainda, tenho certeza que todos nós aqui, nós 6, somos 6? Somos. Todos nós 6, humanas é um problema, né? O cara não consegue nem contar até 6. Nós 6 já fizemos muito do que a gente faz em jogo americano de restaurante. Quem nunca ficou desenhando em jogo americano de restaurante? E aquilo ficou lá. Será que não tem alguém que ainda hoje guarda um desenho nosso que a gente esqueceu na mesa do peixe na rede, sabe? Tem, velho. Quantos filhos, sobrinhos, crianças a gente não influencia a partir daí? Então acho que a gente tem, quem faz a arte manual direto, tem uma responsabilidade dobrada. Aí eu vou além do desenho, eu vou para qualquer arte manual. Para a gente finalizar aqui, vamos falar cada um aqui sobre alguma adaptação que você espera ver no futuro, alguma coisa que você acha que, ainda vai rolar isso aqui e tal. Qual que é o futuro dos quadrinhos nessas narrativas, assim? Vamos pensar nisso. É uma adaptação que eu espero ver no futuro, é do meu quadrinho, do Decaedro. Todo mundo vai responder a mesma coisa. Eu torço para que viria um desenho animado, cara. Tipo Liga da Justiça. Bem, diz que vem aí, está em fase de preparação, tomara que esteja, tomara que atenda, apesar de impossível, nossas expectativas, mas supostamente vem um Akira live action para ir pra gente, então assim, tem tudo para dar errado, mas tomara que dê certo. Bom, eu vou seguir a linha aqui. Estou muito empolgado com todo esse processo das Graphics MSP, né? São roteiros incríveis, temas incríveis, pessoas envolvidas incríveis. Então, assim, a pegada do negócio está muito legal. Então, assim, na verdade, saiu o filme Mônica Laços agora. Já estão rodando, já estão gravando, né, o 2. E são 24 roteiros, e eu tenho certeza que cabe muita coisa ainda. Então acho que eu quero ver ainda que tem muito pano para manga ainda esse negócio. Acho que vai ser legal. Eu queria ver mais adaptações brasileiras na Netflix, né? Animação, que nem rolou com o Hilda, que é um quadrinho do Luke Person. Queria ver, por exemplo, o Beer da Bianca Pinheiro adaptado para desenho animado. Eu ia ficar muito feliz. Eu tô com a Renata. Sabe o que é legal? É porque a gente já vê, né? Quando a gente gosta muito, tipo o que você falou, a gente já enxerga isso, né? Você já vê animado, você já vê seus desenhos lá, né? Isso é muito legal. A gente enxerga antes.
Eu tô com a Renata. Eu acho que se vocês forem lá fora, dá uma olhada nos quadrinhos que tem ali. Tem muitas histórias muito interessantes, muito ricas. E o quadrinho independente brasileiro, que é muito rico e muito variado, mas tem um nicho assim de crônicas muito bacana, histórias às vezes mais intimistas e tal, que tecnicamente falando são mais fáceis de adaptar, se for pensar, né? Porque são histórias urbanas, histórias do dia a dia, mas ao mesmo tempo histórias muito tocantes. Eu acho que tem um potencial grande da gente ver isso com o sucesso das adaptações da Turma da Mônica e com mais coisas que estão aparecendo por aí, de repente nos próximos anos a gente começar, quem sabe, sonhar um pouco, né? Ver os quadrinhos independentes começando a aparecer numa Netflix, até no próprio cinema, com essas histórias que são tão assimiláveis pela temática, mas que também são mais adaptáveis pela técnica, né? Porque você pode usar os próprios cenários urbanos para isso. Eu gostaria de ver adaptações, fico com os dois, eu gostaria de ver adaptações corajosas aos nossos artistas brasileiros. Vale lembrar que Menino Maluquinho já foi adaptado várias vezes. Eu só lembro de uma realmente boa de Menino Maluquinho, que é uma série que é até dirigida pelo Karl Hamburger, maravilhosa, os filmes foram horríveis. Lembrando que tem filme do Homem de 40, né, do Garotão de 40, como é que é? Tem um filme... Garotão de Meia Idade, um filme péssimo, horrível. Mas essas adaptações ridículas que o nego faz só para ganhar um dinheirinho ali, né? Você tem a adaptação de Radical Chic, que são todos artistas brasileiros e tal. Eu gostaria de ver algumas com mais coragem, na verdade, né? Com mais realidade. Eu acho que é isso que falta, e não uma coisa só comercial. E vou aproveitar para fazer um convite para adaptar as séries psicológicas do Wesley para vídeo. Me usa para isso, que eu tô pronto para fazer para você, se você quiser. Excelente. Galera, eu vou abrir aqui 5 minutinhos, 10 minutinhos no máximo para perguntas. E aí a gente vai marcar aqui o nosso próximo painel, que vai falar sobre webcomics, que vai ser por volta de 18h30. Mas alguém tem alguma pergunta para os artistas aqui? Pergunta aí, gente, qualquer coisa, senão a gente fica super sem graça. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou pegar as perguntas aqui. Já que vocês estão falando de quadrinhos transmídias, né, eu queria saber o que vocês pensam, né, de uma tendência que também está crescendo bastante hoje, que são os podcasts, né? Muitas vezes eu acabo conhecendo muitos quadrinhos, muitos estilos, muitos autores por meio desses podcasts. Tem agora o do Universo HQ, tem outros, né, que estão surgindo, o Pipoca Nanquim está voltando, tem o Nerdcast, enfim, vários. Eu queria saber como que vocês acham que isso está ajudando a popularizar, né, até mesmo os quadrinhos independentes e outros. Cara, eu vou ser bem rápido. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que podcast é só um nome século XXI para rádio web, né? Para rádio, né? Que é o que a gente fazia. O Thiago já foi no meu programa da rádio lá na Transamérica, a gente já conversou bastante lá também. Cara, a rádio não morreu. Isso que é muito doido, né? Porque falaram que a rádio ia morrer no início do século XX, quando a TV chegou, vai suprimir a rádio. Eu acho que é mais fácil a TV morrer e a rádio continuar. Então, acho que os podcasts seguem essa mesma linha para todos os temas. E, óbvio, a arte é inerente do ser humano. Eu acho que também está nisso. Eu acho também sensacional. E é sempre uma grande oportunidade de sair da bolha, assim, né? Porque, na verdade, a gente tem um dos problemas que a gente tem com quadrinho a gente tem um público muito restrito, que é aquele público que já conhece, já tá familiarizado com a linguagem do quadrinho. E a gente tem uma dificuldade grande de apresentar os quadrinhos para quem não teve essa vivência. Aquela pessoa que, sei lá, leu o gibi da Turma da Mônica quando era criança, depois parou e nunca mais voltou. Então, quando esse assunto, esse tema do quadrinho, ele chega para essas pessoas por um podcast que às vezes ele acompanha de cultura pop, num programa de televisão, enfim, às vezes é aquele toque que dá aquela quebrada, assim, de, opa, eu nunca pensei nisso. É a hora que o cara, de repente, vai procurar ver uma graphic novel, ver um livro, ver uma webcomic e perceber que, cara, isso aqui conversa comigo, isso tem a ver comigo. E aí você sai dessa bolha. Então, acho que o podcast, que é uma parada que está crescendo
bem aqui no Brasil, né? Está crescendo bastante. Tem essa possibilidade de ser um desses instrumentos de quebrar essa bolha. Assim como aconteceu com a demanda por programas de streaming, né? O podcast ele é uma personalização da sua coletânea de gostos, da sua demanda por... É a sua personalização. O que aconteceu no audiovisual com a Netflix ou em plataformas de webcomics, o podcast, na minha visão, ele é uma adaptação da rádio ao consumo moderno dos interesses pessoais, né, que ficam cada vez mais específicos. E eu acho que assim, a gente está na geração, a gente está na era da geração de conteúdo. Ou seja, cada vez mais a gente tem mais meios e acho que até mais o dever também e esse espaço para aproveitar e gerar conteúdo, conversar sobre as coisas. Não é tão caro produzir seu próprio podcast, por exemplo. E eles têm por exemplo, dentro do universo dos quadrinhos, eles têm um papel muito importante, que é um espaço de diálogo, de conversa, de entrevistas, para falar de todos os temas, de falar sobre lançamentos, assim como o Universo HQ, que é um dos podcasts de quadrinhos que eu escuto, que faz um trabalho incrível de não ser, apesar de ser, porque por ser muito popular, ele não é tão mainstream assim, porque ele vai no independente. Ele abre espaço para o autor independente. Eles são pessoas, assim como o Sidney, que está aqui, que quer saber do independente, sim, quer ver o que está rolando, está interessado em ler, está interessado em saber, está interessado em divulgar, está interessado em dar voz para essa galera. E, como a Renata falou, é o espaço hoje em dia onde a gente tem cada vez mais o poder da curadoria do que a gente consome. Em termos de mídia, entendeu? Em termos de que programas que a gente vai ver, que coisas a gente vai ouvir, quando que a gente vai ouvir, entendeu? Como que a gente vai ouvir, onde que a gente vai ouvir. Ou seja, você pode estar ouvindo uma coisa no carro, que você imediatamente saiu do carro, botou o fone, continua ouvindo, quando chega em casa ele continua tocando na sua televisão, se quiser, e se você entrou no escritório, pode continuar no computador, intermitente. É uma coisa muito louca. Eu sei porque eu faço isso, entendeu? Eu escuto, vejo vídeos e às vezes ouvindo um podcast, eu estou assim, passando de um lugar para o outro e às vezes eu passo para o iPad, que daqui a pouco eu estou no computador e aí está ouvindo na televisão e vou levando adiante. Então, assim, essa possibilidade de ficar consumindo essa informação e procurando cada vez mais o que você quer, que nem ele falou, a rádio não morreu. Ela encontra outros meios para continuar, entendeu? E ainda assim, na rádio, tocada no carro, bomba e rola e não para e é sinistro. Eu fico de cara. Outra coisa interessante também dos podcasts é que assim, eu sempre li um tipo de quadrinho. Então assim, eu pude conhecer coisas novas que provavelmente se eu olhasse só na livraria, eu não iria me interessar. Então, porque também assim, como eu gosto muito do desenho, então às vezes para eu ler uma coisa diferente, se o desenho me chamasse a atenção, eu consumia. Então assim, hoje eu me vejo consumindo coisas não só por conta do desenho, né? E assim, várias coisas que eu vi em podcast mesmo, ou então no Pipoca e Nanquim, e, enfim, tem esse viés também, legal. Eu posso te dizer que eu aprendo muito com essa mídia, muito, muito. Eu sou viciado em podcast e a maioria dos quadrinistas mais novos, essa galera que... E às vezes eu pego um quadrinho, eu acho tão bacana e acho interessante, leio, só que eu não consegui ainda me aprofundar nele ali. Daqui a pouco tem alguém falando num podcast que aquilo ali já é antigão, que é uma releitura, que é não sei o quê. Eu falo assim, cara, olha que fera. Alguém gastou um tempo para estudar sobre esse tema, para vir aqui falar e tal. Eu acho muito legal. Então, assim, eu até falo, se você não está acostumado a escutar podcast, se você gosta... Aquele negócio, hoje tem podcast de tudo, né? E de quadrinhos você vai ficar impressionado pela qualidade e a quantidade que tem. Também com muitos canais de YouTube falando sobre quadrinhos, né? Muita gente bacana. Por exemplo, tem um canal que eu sou apaixonado, que é o Dois Quadrinhos.
porque o cara ele pegou a paixão dele, que era ler, e começou a compartilhar essa paixão. Eu tenho certeza que um dia eu vou trazer ele aqui no Esquentamente, porque eu gosto muito dele. A gente já fez entrevista com ele no nosso canal, no Esquentamente. E ele é um cara que ele gasta tempo para falar sobre o que ele está lendo e ele vai dar uma informação gigante a respeito daquilo. E eu acho que é bem bacana, a sua pergunta foi muito boa. Galera, muito obrigado. A gente vai voltar 18h30 mais ou menos, 18h40, para o último painel, onde a gente vai falar sobre o webcomics. O webcomics é um tema tão bacana que, por exemplo, muitas pessoas param de comprar quadrinhos porque não tem mais lugar para colocar os quadrinhos. E fica com dó, sabe? Fica com dó de colocar de qualquer jeito e tal. E os webcomics é falar sobre esses produtos que estão usando para poder colocar os quadrinhos para você ler em qualquer uma das plataformas. É legal. Também vão estar falando nesse mesmo painel sobre essa história de o quadrinista que está em casa, como que ele faz para poder fazer com que todo mundo conheça a sua área através da web, o seu desenho através da web, como muitos de nós aqui, como o Wesley Samp, por exemplo, usa muita plataforma de Instagram para poder mostrar o seu trabalho e tal. Conhece muita gente está conectada com você na internet. Então vai ser um papo muito legal sobre o webcomics e vai ser por volta aqui de 18h30, tá bom? Muito obrigado para vocês.